Oi, povo! Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao Descomplica-me, Descomplica! Vocês não esperavam por esse vídeo, né? Sim, estou afastada faz algumas semanas que eu não dou as caras por aqui. Aconteceram alguns problemas, infelizmente, automaticamente, né? Eu tive que ficar ausente para poder resolvê-los. Tá tudo certo já, tentaram me tombar, mas não conseguiram, brincadeira. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês desculpas se vocês escutarem algum tipo de barulho durante o vídeo. Um dos motivos que eu quase parei de gravar vídeo foi isso. Aqui onde eu moro é barulho de manhã, tarde, noite, às vezes até de madrugada, infelizmente. Eu tenho tentado achar momentos mais calmos para poder gravar, mas tá bem difícil. Só que eu não vou parar um sonho por conta disso. Atrapalha, eu não gosto, acho chato até pra vocês na hora de assistir, né? Mas já peço desculpa, eu vou continuar mesmo assim. Vou tentar encontrar a melhor forma para poder fazer, tá bom? Vou continuar falando sobre o assunto de psicologia. No vídeo anterior eu contei pra vocês como foi minha primeira vez no psicólogo, agora eu vou contar como eu identifiquei que precisava dessa ajuda. E também vou contar pra vocês o que foi identificado, como foi tratado, porque eu acho que é um assunto que acontece com muita gente, tem acontecido muito por conta de N situações e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Antes disso, se você já está curtindo esse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta porque a opinião de vocês é muito importante para mim e também para o crescimento do nosso canal, tá bom? Combinado? É de graça, aproveita e vai curtindo aqui, hein? Parece que não, mas a gente identifica sim que precisa de ajuda. Sabe quando a gente vai identificar que a gente precisa de ajuda? Quando, infelizmente, a gente não consegue ter controle de uma situação. Seja em sentimentos, seja em uma atitude. Quando a gente percebe que tá fora do nosso controle, de que você desconhece aquilo que está acontecendo, a gente sim precisa de ajuda. E não é vergonhoso identificar que você precisa de ajuda, de que você sozinha talvez não consiga nem entender o que está acontecendo com você. Foi assim que aconteceu comigo, né? Eu já tinha vontade de passar no psicólogo por outro motivo, situações que já aconteceram na minha vida, mas deixei pra lá. E o mais engraçado é que um mês antes tinha uma médica do trabalho lá na empresa e eu acabei pedindo encaminhamento pra ela pra passar com a psicóloga. Por conta do estresse que eu tava sentindo no dia a dia, mas entrou a pandemia e eu acabei desistindo de procurar. E segui, só que não era nada comparado com o que aconteceu para eu poder procurar a primeira vez, né? O estresse do dia a dia não se compara com aquilo que eu senti quando aconteceu tudo. Como foi isso? Eu estava no trabalho, simplesmente eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar. Estava trabalhando, tive que ir no banheiro porque eu não conseguia, eu comecei a chorar assim, sem razão, não conseguia explicar o que estava acontecendo, pior, eu não conseguia parar. Aí eu fui pro banheiro, cheguei no banheiro, enquanto eu tava ali chorando e pensando em várias coisas, a vida continuava, inclusive na empresa, no trabalho, tudo, as pessoas precisavam de mim. E quanto mais eu via aquelas mensagens chegando das pessoas me chamando, mais desesperada eu ficava. Travada, eu não conseguia fazer nada, com desespero, parecia que tinha alguém me perseguindo, eu não conseguia parar de chorar, eu queria me esconder debaixo da pia do banheiro, não queria sair, não queria voltar, não queria sair daquela situação. E a qualquer momento parecia que ia entrar alguém ali e, sabe, tipo uma coisa de perseguição mesmo, um pânico, falta de ar, é uma coisa fora do normal. E eu tentei respirar, tudo demorou pra poder me recuperar, eu chorei muito, continuei chorando, voltei, já tava quase no final do expediente, voltei pra terminar, mas sabendo que, tipo, eu não tinha controle daquela situação, até porque não tinha acontecido ainda. E eu percebi que estava relacionado ali de imediato com o trabalho, com situações que estavam acontecendo, com acúmulo de coisas, e foi aí que eu percebi, eu falei assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Nesse dia até, acho que no final do dia, se eu não me engano, eu conversei com uma das pessoas que era responsável pelo meu trabalho, né, que me supervisionava,
E falei que eu não aguentava mais, expliquei, porque eu consegui identificar depois o porquê que eu cheguei naquele ponto, né? Então foi aí que eu decidi procurar. E foi a primeira vez que aconteceu algo que eu não consegui controlar, que eu não consegui fazer nada. Aí eu peguei aquela guia que tava lá guardada já, nem sabia se valia mais, porque eu sou um pouco desligada com essas coisas. Chegou, passou o final de semana, eu consegui dar uma acalmada, tudo. Quando chegou na outra semana, eu fui levar a guia. E as coisas continuavam. Por mais que eu tivesse explicado a situação, tudo, o trabalho estava ali o tempo todo. Eu fui levar a guia, que foi a segunda vez que aconteceu. Fui levar a guia na clínica, mesmo dentro da pandemia, a guia tem que ser levada pessoalmente. Eu fui levar. O local onde eu fui levar, eu conheço o local. Assim, já fui várias vezes, já andei, conheço. Não é um ambiente desconhecido. Só que eu tive essa segunda crise, que foi de não conseguir localizar o endereço. Eu recebi uma ligação em seguida, eu acho que me estressou muito o motivo da ligação, que estava relacionada às outras coisas, né, que vai chegar a esse ponto. E eu fiquei muito, muito nervosa, desesperada, e voltou aquela mesma sensação que eu senti aquela primeira vez, que é de perseguição, falta de ar, você fica chorando, você não consegue falar. As pessoas passavam por mim, eu não conseguia falar com as pessoas. Não conseguia, tipo, parar, peraí, volta pra realidade, e, sabe, não conseguia, simplesmente não conseguia. E eu fiquei, mesmo falando com as pessoas da clínica mesmo, para poder me localizar, poder me ajudar com o endereço, eu não conseguia achar. E aí eu respirei um pouco, a pessoa foi me encontrar, eu fiquei 40 minutos dentro do lugar perdida. E tipo assim, pra quem conhece o centro comercial em Alphaville, e tipo, foi muito, muito desesperador. Então, quem conhece sabe como é, e quem não conhece aqui específico, dá para se basear que é um centro comercial. Tem várias lojas, várias empresas, restaurantes, entre outras coisas. Só que assim, quando tá acontecendo, é surreal, assim, não dá pra, você não, parece que você não tá ali em você, sabe? Você não consegue identificar nada. Eu demorei muito. E depois, quando me localizaram e eu cheguei na clínica, eu falei, gente, era simples, era o que estavam me falando, eu não conseguia fazer, eu não conseguia reagir, sabe, da forma certa, eu não conseguia voltar para a realidade do que estava realmente acontecendo ali no momento. E depois, quando eu cheguei, que eu já estava lá, e aí sim, ainda mais eu tive certeza de que eu precisava de ajuda, que eu não conseguia, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo, o que era aquilo. Aí iniciei a sessão, que foi quando eu contei pra vocês no vídeo, né, a primeira vez, tudo. Só que eu não tinha ainda, eu já sabia que era por conta do trabalho, só que eu não tinha tido crises de ansiedade ou de pânico, que seria essa, né, que aconteceu essas duas vezes. Então, pra mim não era nada grave. Talvez só eu que estivesse mesmo sobrecarregada, ou eu que não estivesse conseguindo fazer totalmente o meu trabalho. E por isso que é difícil de identificar. Mas quando eu comecei a conversar com a psicóloga, explicar pra ela começou a entender os motivos, as perguntas que ela faz, você entende que realmente era aquilo. Já tava dando sinais fazia tempo, antes mesmo de eu ter pedido a guia, sabe? Eu já sabia o que estava acontecendo. Então, assim, tem um nome, né, para isso que acontece quando é relacionado ao trabalho, que é a síndrome de burnout. Eu vou colocar aqui para vocês escrito, porque eu não sei se é assim que se pronuncia no inglês, né? Certinho. Arrisquei. E também é muito conhecida como esgotamento profissional. É o que aconteceu. Eu tava fazendo, assim, diversas funções, além da minha real função. Chegava, para vocês entenderem mesmo o que estava acontecendo, era de eu ficar estressada,
Às vezes eu não conseguia comer, quase sempre no trabalho, eu não tinha apetite para comer. Porque mesmo com fome, às vezes eu estava tão nervosa, era tão pensando no que ia acontecer, já sofrendo ansiedade, que eu não conseguia, sabe, me focar ali no momento, viver a realidade. E saía do trabalho, mas vinha com o trabalho para casa, falava do trabalho, eu só falava do trabalho, eu só trabalhava. E ainda assim, às vezes tinha que trabalhar de casa também, então eu não conseguia mais também separar os dois ambientes, sabe? O pessoal do profissional, não trazer para casa. Entre outros sintomas eu tive. A ansiedade que está ligada também a tudo isso, não conseguia dormir direito, às vezes as pessoas acabavam de falar as coisas pra mim e eu esquecia muito rápido, muito, tipo, acabou de falar, esquecia, às vezes eu começava a falar e não lembrava do que eu tava falando. Então, por quê? Você tá tão esgotado, você tá tão sobrecarregado, entre outras coisas, fazendo além do que você pode fazer, que você simplesmente, sabe, um bug, um computador, tecnologia, se o sistema está sobrecarregado, ele não vai bugar, ele não vai parar, deu erro, era o que estava acontecendo comigo. E quando eu percebi que tudo aquilo estava fazendo mal para minha saúde, que eu não conseguia mais ter controle sobre mim, aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. Entendeu? Que a gente identifica, que eu falei lá no começo, a gente identifica. E fazendo o tratamento, entendendo melhor tudo que estava acontecendo e ainda assim dentro do trabalho, conversando também, mostrando a situação. Quando eu consegui identificar o que estava acontecendo, eu consegui passar para as pessoas que eram responsáveis por mim no trabalho e tentaram, né, negociar algumas coisas de melhoria, essas coisas, que vai ser assunto de um próximo vídeo. Não vou entrar muito em detalhes, mas aí sim eu consegui encontrar, tive outras crises, ainda assim fazendo a terapia, de ansiedade, não mais de pânico, mas como eu entendi o que consegui entender junto com a doutora o que eu tinha, era bem mais fácil. Quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente não sabe o que fazer, entendeu? Mas quando eu identifiquei, quando eu sabia que a crise ia vir, a crise de ansiedade ou a crise de pânico, eu conseguia controlar. Eu podia pensar em o que fazer para controlar aquilo. E dentro desse processo, não foi um processo fácil. Dentro desse processo até de negociação junto à empresa, mas ao mesmo tempo, né, conversando com a doutora, fazendo as terapias, eu consegui entender e consegui me organizar, consegui identificar, consegui controlar. Não posso falar que não existiu depois, porque existiu. Eu tive o início de uma última crise de pânico que eu consegui controlar. Ela começou, né, a você ter a crise, mas eu consegui voltar para a realidade, eu consegui me acalmar. Porque eu já sabia o que estava acontecendo. Foi ensinado para mim o que eu poderia fazer para me ajudar. E eu consegui. E assim, foi num momento assim vamos dizer assim, de surto, que você tá fora de si. Literalmente fora de si, que eu falo, dentro daquela crise, dentro daquilo que tá acontecendo com você. Então você conseguir controlar aquilo é maravilhoso. Mas se eu não tivesse uma ajuda, se eu não tivesse procurado alguém para me ajudar, uma profissional, alguém que entendesse o que estava acontecendo comigo, eu nunca conseguiria controlar aquilo. Nunca. E eu nunca entenderia o que estava acontecendo, iria acontecer, o que estava acontecendo, né, comigo. Me embaralhei toda aqui. Mas, assim, resumindo para vocês, quando uma coisa faz mal para a saúde de vocês, quando te tira fora de si, que te traz muito problema, que você percebe que você não tá bem, mesmo às vezes até tentando ficar bem, você não consegue ficar bem, você precisa, assim, de ajuda, entendeu? Não é feio, gente, não é feio. As pessoas têm que tirar esse preconceito da cabeça
de que é feio, de que vai parecer ser doente ou qualquer coisa do tipo. Não é. A gente tá vivendo um mundo muito difícil, com N situações, N assuntos, temas. É muito difícil. Então a gente sozinho não consegue, entendeu? Não consegue. Assim, a terapia, ter um profissional que me ajudasse, foi a melhor escolha que eu fiz pra mim. Hoje eu tô bem, hoje eu não tenho mais crises. E se acontecer de eu ter por algum motivo, eu vou saber como controlar. E se por algum motivo eu também não conseguir controlar, eu vou saber onde procurar ajuda, mas eu já vou saber o que eu tenho. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão que eu tomei pra mim, porque a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. Não tem trabalho que pague, não tem pessoa, não tem amizade, não tem relacionamento, não tem coisa alguma que pague um sofrimento ou um tipo dessa situação, entendeu? Não tem. Disso vocês podem ter certeza. Eu sou a prova viva disso. Então, é muito legal poder falar, contar pra vocês, saber que eu consegui passar por essa fase, que tá tudo bem agora. Vocês vão entender melhor no próximo vídeo que eu vou falar sobre o assunto específico, qual foi também o final dessa história pra mim profissionalmente. E assim, o importante é que eu tô bem agora. Gente, sobre o tratamento, né? Tratar é no dia a dia, é ensinado coisas pra vocês, porque cada crise, cada situação é uma situação. Então, tem coisas que é ensinado pra gente trabalhar, respiração, tentar voltar para aquele momento, pra realidade. É todo um processo, entendeu? Então, o tratar, quando eu falei tratar no começo, é exatamente isso, é um processo. O tratar é no dia a dia e de situação para situação. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, o que eu trouxe para vocês, que é uma realidade. Foram dias difíceis, mas foi tratado. Então, não hesite em procurar ajuda, em procurar um profissional que entenda, se cuide em primeiro lugar e não se esqueça que nada vale mais do que sua saúde. Porque se o protagonista da história não está bem, a história não acontece, tá bom? Não esqueça disso. E vocês não estão sozinhos. Combinado? Tô ansiosa pro próximo vídeo já. E eu espero vocês. E me acompanhem também no Instagram, tem o meu Instagram aqui em cima, que eu também vou postar conteúdo agora. Eu também vou falar mais sobre esse assunto específico que eu falei com vocês agora, tá bom? Por outros... Então vamos lá pro assunto, né? Muito difíceis. Ai, caiu, né?